Irmãos, graça e paz, vamos nesta oportunidade estudar no capítulo 7 da carta aos Romanos, e nós queremos nesse momento estudar do primeiro versículo até o 6º. Então, Romanos capítulo 7, de 1 a 6, diz assim: Não sabeis vós, irmãos, pois falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que vive? Porque a mulher está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais douto daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Glória a Deus. Então esse texto está falando acerca da lei, também vai mencionar o poder do pecado, e ao estudarmos também nós vamos ver que a graça do Senhor Jesus Cristo também está inserida nesse contexto, né? Sempre que estudamos sobre a lei, nós vamos também ver acerca do pecado e também sobre a graça. Mas esse capítulo 7, ele é voltado mesmo para fazer uma análise a respeito da lei. Então aqui o apóstolo Paulo ele começa dizendo: Não sabeis vós, irmãos, pois falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que vive. Então ele começa fazendo uma pergunta, mas que a resposta é só uma resposta, né? Ele fala aqueles que conhecem a lei e eles sabem, eles haviam aprendido realmente que a lei exerce domínio sobre a pessoa enquanto ela vive. Então ele utiliza agora isso aqui como tema para ele desenvolver esse ensino para nós, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. A partir daí, até o versículo 6, ele vai desenvolvendo esse ensinamento. Ele dá como exemplo como acontecia, como era o casamento entre os judeus. Então ele dá como exemplo a mulher. Ele fala assim: porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Ele utiliza esse exemplo, né? Esse exemplo realmente ele serve para entendermos bem o ensinamento que ele está passando. Que no tempo dele, lá na Judéia, entre o povo de Israel, a mulher estava ligada ao marido enquanto ele vivesse. A mulher não podia se divorciar. E se ela nesse período viesse a se envolver com outro homem, ela era considerada adúltera, porque a lei determinava isso. Então ela estava ligada ao marido. Porém, uma vez que seu marido morreu, ela agora estava livre da lei para poder casar-se novamente, sem que houvesse nenhuma punição da lei sobre ela. Então esse exemplo ele serve para nós entendermos esse ensinamento, como ele nos ensina que a lei exerce domínio sobre o homem enquanto ele vive. Ele continua então, baseado nessa temática, ele continua então explanando, ele diz assim: assim meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais douto daquele que ressuscitou de entre os mortos,
a fim de que demos frutos para Deus. Então veja que agora ele já está falando agora para a igreja. Ele está dizendo para a igreja: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Então ele informa que em Cristo nós estamos mortos para a lei, ou seja, por esse motivo a lei não exerce poder sobre aqueles, nós não estamos debaixo da lei, uma vez que nós entregamos nossa vida a Cristo. Então agora nós passamos a viver debaixo da graça. Então veja que esse tema a respeito do pecado e da graça, ele sempre vai aparecer quando nós estivermos estudando a lei. Então ele está explicando agora para a igreja, né? Também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais douto daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então ele usa esse exemplo e coube direitinho, né? Assim como uma mulher, uma vez morto o marido, ela agora está livre para casar-se novamente. E nesse exemplo, numa linguagem figurada, é como se o ser humano estivesse ligado à lei, tivesse casado com a lei. Mas uma vez que agora, através da morte de Cristo, e quando nós nos entregamos a Cristo, então esse aqui está nos ensinando que nós morremos juntamente com Cristo, porque ele diz assim, ó: vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Então, uma vez que nós estamos mortos para a lei já não exerce mais domínio sobre nós. E estamos agora livres para contrair um novo casamento. É o casamento da igreja com Jesus Cristo, né? Nós aprendemos isso, né? Que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Então, nós estamos livres da lei do pecado pelo corpo de Cristo, uma vez que ele morreu e nós aceitamos esse sacrifício. Simbolicamente, nós estávamos ali juntos. Por isso, nós agora vamos contrair esse casamento, né? A igreja, né, vai casar-se com Cristo. Então, aqui ele continua dizendo no capítulo 5: porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Veja que, enquanto estávamos na carne, a lei exercia domínio sobre nós. Então era impossível que nós não pecássemos, porque o pecado é que tinha domínio sobre nós. Mas quando nós morremos para a lei, também automaticamente nós morremos para o pecado. O pecado já não exerce domínio sobre nós, porque nós recebemos a Cristo, houve uma operação, fomos transformados e agora nós somos livres agora para viver uma nova vida com Cristo, para viver em novidade de vida, né? E o versículo 6: mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, estávamos presos na lei, mas agora morremos, então nós estamos livres dessa lei, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Então ele nos dá esse ensinamento de que uma vez morto para a lei não exerce mais domínio sobre nós. Então agora nós estamos debaixo da graça. No capítulo 6, ele também, explicando esse mesmo tema, ele nos ajuda a compreender como essa morte simbólica. Porque ele diz assim, já a partir do primeiro versículo do capítulo 6 de Romanos: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Faz uma pergunta, né? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim o demos nós também em novidade de vida. Então ele nos ensina, ele utiliza nesse texto também
o símbolo, né, do batismo, simbolizando a nossa morte, e até o sepultamento e a ressurreição, fazendo nos unindo a Cristo. Nós, em Cristo Jesus, através do batismo, ou seja, simbolicamente, né, no batismo, nós morremos com Cristo, fomos sepultados com Ele e também vamos ressurgir. Né? O versículo 5, ele completa esse raciocínio. Porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. O verso 6 nos dá mais nos ajuda nessa linha de pensamento. Diz assim, sabendo isto, que o velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então, nessa linguagem simbólica, nós morremos com Cristo. Então, a lei já não exerce domínio sobre nós. E, de igual forma, nós morremos com Ele no batismo e nós ressuscitamos com Ele. Agora nós vivemos em novidade de vida. Nós fomos ali crucificados, ali morreu o velho homem, a velha natureza. Agora nós nascemos em novidade de vida. Cristo opera em nós. Então esse raciocínio ele nos ensina dessa forma, né? Dizendo que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que vive. Uma vez que nós já morremos em Cristo, fomos crucificados com Ele e com Ele já ressuscitamos, então agora a lei não exerce domínio sobre nós, porque nós vivemos debaixo da graça. Deus te abençoe.